A importância da ética no desporto. Façamos uma pequena viagem até ao século XIX. Nesta época, Pierre Coubertin, considerado o fundador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, tece as primeiras reflexões sobre um conjunto de valores e princípios que devem servir de bússola orientadora aos desportistas. Falamos, claro está, do famoso espírito olímpico. Esse espírito consubstancia-se numa série de princípios que devem ser assumidos pelos atletas. Tratam-se de orientações simples, mas fulcrais para a vivência saudável da competição. O respeito mútuo, a amizade, a entreajuda, a aceitação do resultado, o fair play, a tolerância, o respeito pelas regras, pelo árbitro e pelo adversário, a honestidade e a defesa da inclusão social em todas as vertentes. O desporto deve, pois, ser visto como um importante ponto de união, comunhão e amizade entre pessoas e países. Mas nem sempre tem sido assim. A ética do futebol, por exemplo, tem sido esquecida em inúmeros momentos. Por esse motivo, deve exigir-se que o desporto, com particular ênfase no futebol, pela sua popularidade, se afirme como uma autêntica escola de valores e cidadania. Um desporto que prime pela ética torna-se, evidentemente, num espaço mais seguro, mais acolhedor, motivador e realizador de todos os envolvidos. Com esta preocupação em mente, o Instituto Português do Desporto e da Juventude elaborou um código de ética desportiva, na qual são indicadas algumas práticas que devem ser seguidas por todos os atletas. Recuar e denunciar a fraude ou manipulação de resultados defendendo sempre a verdade desportiva. Considerar os adversários desportivos como parceiros e não como inimigos, tratando-os com educação e cortesia. Respeitar o seu próprio corpo, bem como o dos adversários, preservando-os de qualquer ofensa à sua integridade física e mental. Repudiar a dopagem sob qualquer forma, protegendo desse modo a sua saúde e preservando a verdade desportiva. Lembrar que, à medida que se vão obtendo melhores resultados, maiores serão as obrigações quanto à salvaguarda dos princípios do espírito desportivo, pois tornar-se-ão exemplo público de ética para todos, sobretudo para os mais jovens. Ora, a ética do futebol não pode ser imposta por decreto. Ela afirma-se pela prática e pela educação. Assim, deve exigir-se a todos os dirigentes, técnicos, praticantes e adeptos que assumam um compromisso na luta contra tudo aquilo que pode atentar contra a essência do desporto. A violência, o racismo, a xenofobia, o sexismo ou qualquer tipo de discriminação social. O fair play é jogo justo, jogar limpo, espírito desportivo e está vinculado à ética no meio do desporto. Todos os praticantes de desporto devem procurar jogar de maneira justa, não prejudicando o adversário de forma propositada. O fair play não está apenas incutido no futebol, mas sim uma lei de conduta surgida de um pacto no desporto em geral. O fair play é muito mais do que um simples respeitar de regras. É o respeito pelo outro, é o modo de pensar e não um simples comportamento. Não confundas inimigo com adversário. O inimigo quer o teu mal, o adversário quer o mesmo do que tu. Ganhar. A expressão nasceu em 1896, durante as primeiras Olimpíadas da Era Moderna em Atenas, quando o organizador dos Jogos Olímpicos idealizou a filosofia por meio da frase: "Não pode haver jogo sem fair play. O principal objetivo da vida não é a vitória, mas a luta." Um exemplo: se o adversário se lesiona, é preciso socorrer imediatamente. Por isso, quem estiver com a bola deve colocá-la fora de campo naquele exato momento. E a quem cabe o papel de promover o fair play? A todos. Instituições, atletas, dirigentes, árbitros, treinadores, adeptos e a todos os amantes do desporto. Neste capítulo, e nas camadas mais jovens, os pais, dirigentes, árbitros e treinadores assumem um papel de especial relevo, na medida em que se assumem como referências comportamentais para os mais jovens. Estes adquirem muitos dos seus comportamentos por observação dos adultos. Ser treinador vai para além de treinar.
os atletas veem o seu treinador como um exemplo a seguir. O treinador tem um papel fulcral na forma como os jovens encaram a prática desportiva. Assim, se o atleta visualiza no treinador comportamentos tais como aceitar as decisões dos árbitros, respeitar os adversários, ser sereno na derrota e humilde na vitória, poderá certamente sentir-se impulsionado a comportar-se de igual modo. Não se pode pedir aos jovens comportamentos pró-sociais quando ao seu redor aquilo que têm como exemplo é diametralmente o oposto. Os pais assumem um papel preponderante na defesa destes ideais, na medida em que são os primeiros e principais responsáveis pela educação das crianças. Contudo, a observação direta do fenómeno desportivo evidencia-nos que, em grande medida, as motivações dos pais nem sempre estão de acordo com a promoção dos referidos ideais. Não são necessários grandes esforços para encontrarmos nos recintos desportivos pais que insultam treinadores porque não põem os seus filhos a jogar, pais que insultam os árbitros quando tomam decisões ou até mesmo pais que agridem atletas adversários. Aqui podemos ver os mais jovens darem um exemplo aos adultos quando na realidade deveria ser ao contrário. Muito recentemente, foi inserido o cartão branco em algumas competições, excetuando Primeira Liga, Segunda Liga e Taça de Portugal. Recurso este que a arbitragem usa para premiar o fair play e atitudes eticamente corretas no terreno de jogo. É um cartão com valor simbólico que se destina a estimular o fair play, querendo valorizar e recompensar os comportamentos positivos, para que cresça o respeito mútuo e o jogo limpo no futebol. Desigualdade social. A sociedade vê-se mergulhada numa crise de valores, tendo um impacto prejudicial no bem-estar e na harmonia social de todos. Com isto, há cada vez mais desigualdade social e o desporto é um dos métodos usados para combater a mesma desigualdade, criando assim esperança onde antes existia desespero e criando igualdade de oportunidades para todos. É um dos métodos mais eficazes a quebrar barreiras sociais porque o desporto tem o poder de mudar o mundo. O desporto tem o poder de superar velhas divisões e criar o laço de aspirações comuns. Existem várias modalidades que ensinam regras e normas onde se aprende a perder e a respeitar o adversário, existindo um maior fortalecimento da coesão social, elevando a autoestima e reduzindo a ansiedade ao mesmo tempo que há um maior aproveitamento escolar e uma melhor aprendizagem de como viver em sociedade. Há que realçar três grandes objetivos da inclusão social: a igualdade de género, a inclusão dos portadores de deficiência e a inclusão de pessoas carenciadas economicamente ou fora dos grandes centros urbanos. Igualdade de género. Há uns anos atrás, verificou-se que as mulheres não praticavam tanto desporto porque não havia a mesma oferta para os dois sexos. Mas mesmo assim, a necessidade da prática do desporto é igual para todos. Logo, houve a necessidade de promover o desporto para homens e para mulheres em moldes o mais semelhante possível. Havendo várias atividades desportivas femininas, masculinas e até mistas, fazendo com que homens e mulheres pudessem praticar desporto igualmente sem haver diferenciação das suas capacidades físicas e mesmo a nível profissional existem já competições femininas nacionais e internacionais. Inclusão de portadores de deficiência. Disponibilizar a prática desportiva também para pessoas portadoras de deficiência tanto a nível amador como profissional. Mesmo com a necessidade que a prática do desporto seja igual para todos, aqui ainda é mais importante o desenvolvimento da parte mental e social dos atletas. A nível amador, há, por exemplo, inclusão destes atletas em grupos desportivos com crianças não portadoras de deficiência. A nível profissional, temos o maior exemplo, os Jogos Paralímpicos.
inclusão de pessoas carenciadas economicamente ou fora dos grandes centros urbanos. Em algumas situações, os jovens não têm possibilidades económicas para praticar atividades extracurriculares. Então, através do desporto, há essa possibilidade. Promovendo o desporto gratuitamente para toda a população, mesmo os jovens que moram longe dos grandes centros urbanos têm a possibilidade de praticar desporto. O racismo e o desporto. Em eventos desportivos, deparamos-nos muitas vezes com manifestações de racismo e discriminação, principalmente sobre a forma de insultos. Os alvos são, a grande maioria das vezes, atletas, árbitros e treinadores. Estas atitudes, de forma alguma, devem ser desvalorizadas ou banalizadas, pois não é esse o papel do desporto. O desporto tem que ter um papel preponderante não só na formação desportiva, como na formação cívica e educacional. Cabe aos envolvidos fazerem cumprir os estatutos da UEFA e o regulamento da Liga. Os estatutos da UEFA têm como um dos grandes objetivos a promoção do futebol num espírito livre, sem qualquer tipo de discriminação. Já a Liga prevê um castigo que pode ir até 3 jogos à porta fechada, existindo ainda uma multa aos clubes, responsabilizando-os assim pelos comportamentos racistas. E para terminar, não podemos esquecer que o princípio da igualdade, presente na Constituição Portuguesa, nos diz: todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão da ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual. Artigo 13. Violência no desporto. Desde a sua origem, que o desporto tem sido visto como um campo de valores e virtudes sociais, em ações de fair play, traduzem o melhor que existe no ser humano, proporcionando um clima extremamente harmonioso que se reflete em toda a sociedade. No entanto, a vontade de ganhar transforma este fenómeno de valores e representações simbólicas em agressividade. Ao longo destes últimos anos, este fenómeno ganha cada vez mais uma dimensão social, quase que controlando o dia-a-dia da maioria dos seres humanos, ou porque treinam e eles próprios se envolvem na prática desportiva, ou porque refletem a imagem de grandes vedetas desportivas ou clubes nacionais e ou internacionais. No entanto, em Portugal, foi criada a APCVD, que tem como missão a prevenção e fiscalização do cumprimento do regime jurídico da segurança e combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos, de forma a possibilitar a realização dos mesmos em segurança de acordo com os princípios éticos inerentes à sua prática. A APCVD tem como visão manter-se como entidade de referência na prevenção e combate à violência no desporto, bem como numa abordagem de integração de proteção, segurança e qualidade dos serviços em espetáculos desportivos, nomeadamente na identificação e promoção de referências e boas práticas nacionais e internacionais num contexto colaborativo multi-institucional, na dinamização de uma permanente ação de diagnóstico e adequação do modelo nacional aos desígnios da Convenção de Saint-Denis, na construção de uma estratégia coordenada de sancionamento e exclusão de comportamentos de risco, na elevação dos padrões de segurança dos espetáculos desportivos, recorrendo a mecanismos de cooperação e a uma intervenção multidisciplinar com os demais intervenientes.
na proteção do desporto enquanto atividade integradora e de coesão de valores éticos, respeito e tolerância. Os treinadores, como figuras peculiares no futebol de formação, têm de ter então um papel fundamental para a prevenção da violência no desporto. Têm o dever de passar a mensagem de não violência a todo o plantel, estrutura diretiva e, se possível, aos pais, para que os atletas possam crescer num ambiente humano e desportivo. Cidadania defende-se como o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais. Esta temática aplica-se no desporto e, neste caso específico no futebol, através da verdade, cooperação, imparcialidade, tolerância, ajuda, determinação, coragem e justiça. No vídeo, vemos como o futebol ajuda os jovens a alcançar estes valores. ¿Por qué me gusta jugar fútbol? Porque el fútbol es amor, ha cambiado mi vida. Me gusta jugar, me gusta estudiar y me gusta pasar muchos ratos con mis compañeros. Desde que entreno, ya no ando tanto tiempo en la calle, me aleja lo que es mal. Ando en las cosas que son bien. Cuando sea grande, que ahora soy un gran futbolista profesional como James. Fútbol con Principios es un método que busca, a través de los ejercicios deportivos, ser un vehículo para fortalecer los valores y las habilidades en los niños y niñas de la escuela. Queremos que los niños encuentren un lugar no solo para jugar fútbol, sino también para transmitirles valores y habilidades para la vida. Lo importante es usar el fútbol como medio para entrar en la vida de los niños, hacerlos conscientes y crear cambios para su vida. Así me pasó a mí. Se busca trabajar valores como la tolerancia, la honestidad, el respeto, el trabajo en equipo, en el salón de clases, dentro y fuera de la cancha. La formación de entrenadores es uno de los aspectos más importantes para la expansión del modelo, pues a través de una metodología de calidad pueden ser para los niños sus guías, sus modelos y sus amigos. Estamos formando profesores y entrenadores de todas las regiones del país, de manera que podamos brindarle a más niños las herramientas para convertirse en mejores personas a través del deporte, aportando a sus comunidades y teniendo la oportunidad de hacer su sueño realidad. Para ser una futbolista profesional necesito tener disciplina, táctica, sencillez, humildad. Mi sueño es ser una futbolista profesional y sé que lo voy a lograr.